Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos o quinto simulado de ética, focado na primeira fase da OAB. Veremos assuntos importantes cobrados pela banca FGV nas últimas provas. E antes de começarmos o simulado, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like no vídeo que assim você ajuda esse projeto e possibilita estar trazendo cada vez mais conteúdos, simulados e dicas para vocês. E vamos ao simulado. Primeira questão. FGV questão 1. Ricardo Silva, Carlos Santos e Raul Azevedo são advogados e constituem a Sociedade Silva, Santos e Azevedo Sociedade de Advogados, para exercício conjunto da profissão. A sociedade consolida-se como referência de atuação em determinado ramo do direito. Anos depois, Carlos Santos falece e seus ex-sócios pretendem manter seu sobrenome na sociedade. Sobre a manutenção do sobrenome de Carlos Santos na sociedade, de acordo com o Estatuto e o Regulamento Geral da OAB, assinale a afirmativa correta. Então vamos às alternativas. Letra A. É permitida desde que expressamente autorizada por seus herdeiros. Letra B. É vedada, pois da razão social não pode constar o nome do advogado falecido. Letra C. É permitido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração contratual em vigor. E letra D. É permitido, independentemente da previsão do ato constitutivo ou da alteração contratual em vigor, ou de autorização dos herdeiros, desde que autorizada pelo conselho da respectiva seccional. E quando o assunto é sobre sociedade de advogados, temos sempre que levar em conta que é necessário ato constitutivo, é necessário levar em registro esse contrato. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Está lá no artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Então, é permitido sim manter o nome do ex-sócio falecido. Então, desde que prevista essa possibilidade no ato constitutivo daquela sociedade ou com a alteração contratual daquela sociedade, possibilite isso, está correto, está permitido. Então essa sociedade, mesmo com o falecimento de um dos seus advogados sócios, ela pode continuar sendo chamada de Sociedade Silva, Santos e Azevedo. Próxima questão. FGV questão 2. O advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido em razão do seu cargo, gerando violação a prerrogativas profissionais. O fato obteve grande repercussão no país. Considerando o caso narrado de acordo com o Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, temos um caso de um advogado que é presidente do Conselho Seccional de uma região. E nesse caso ele foi gravemente ofendido em razão do seu cargo. Esse é um ponto importante. E o fato obteve uma grande repercussão. Vamos então às alternativas. Letra A. Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Em regra, no caso do desagravo público, é competente o Conselho Seccional. Porém, aqui temos uma exceção. Quando é o caso do presidente do Conselho Seccional que foi gravemente ofendido em razão do cargo e que trouxe uma grande repercussão, ou se for o caso de algum conselheiro do Conselho Federal da OAB, nesses casos específicos, não vai estar competente o Conselho Seccional, que em regra é o competente para desagravo público. Então, errada a letra A. Letra B. Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, até aí correto, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Federal. Errado. Não está correto o fim da letra B. Letra C. Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público. Errado, como já explicado. E letra D. Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, até aí correto, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Correto. Então, onde vai acontecer, a sessão que vai acontecer esse desagravo público vai ser na sede do Conselho Seccional daquele advogado que sofreu, que aí no caso foi o Mário Santos e foi na seccional Y. E a resposta correta é letra D, artigo 19 do Regulamento Geral da OAB. Então é importante observar que esse caso é um caso muito específico que foge da regra. A regra é que compete ao Conselho Seccional
daquele estado em que o advogado foi gravemente ofendido. Nesse caso, como ele era presidente de um conselho seccional, a competência muda, é uma exceção, e vai para a competência do Conselho Federal da OAB. Próxima questão, FGV questão 3. A advogada Maria, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar por aparelho de raio-x e por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, caso de uma advogada gestante. Vamos às alternativas. Letra A. Mariana tem o direito de não ser submetida ao aparelho de raios-x, embora deva passar por detector de metais, independentemente de motivação. Errado o final da letra A. Letra B. Mariana tem direito de não se submeter a aparelhos de raio-x. Perfeito até aí. Quanto ao detector de metais, deverá passar pelo aparelho apenas se evidente situação especial de segurança. Errado. Letra C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x. Errado já. E vamos à letra D, que é a nossa resposta. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao detector de metais, nem ao aparelho de raio-x. Correta resposta. Letra D. Artigo 7A, inciso 1 do Estatuto da OAB. Então, a advogada gestante, ela tem esse direito de não ser submetida tanto ao detector de metais quanto ao aparelho de raio-x. Continuando, tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto. E me segue lá no Instagram, sempre que tem vídeo novo aqui no canal eu divulgo por lá, além de dicas para a primeira fase da OAB, então acesse. Vamos agora à próxima questão do simulado. Questão 4, FGV. O advogado Nelson celebrou com determinado cliente contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia. No entanto, Nelson inseriu cláusula que dispunha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares relacionados a transporte e as cópias de processos. Todavia, o pacto não tratava expressamente sobre o pagamento de custas e emolumentos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. O contrato celebrado viola o disposto do Código de Ética, pois é vedado a referência a outras atividades diversas da atuação do advogado, como os serviços auxiliares mencionados. Errado a letra A. Letra B. O contrato celebrado viola o disposto no Código de Ética da OAB, pois é vedado a referência a outras atividades diversas da atuação do advogado, como os serviços auxiliares mencionados. Errado também. Pode sim ter mencionado outras atividades diversas da advocacia, como serviços auxiliares. Letra C. O Código de Ética da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviço de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Até aí, correto. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. Essa é a nossa resposta, letra C. A partir do momento que não está expressamente indicado como que vai ser pago as custas, caracteriza presumidamente que quem vai pagar é o cliente. Então, pela omissão, a responsabilidade é do cliente. Vamos ao erro da D. O Código de Ética da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviço de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Até aí está correto. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. Errado. Tem que vir expressamente indicando se vai ser antecipado pelos advogados. Caso contrário, quem vai ser responsável, quem vai ter que atender a esses gastos, essas custas, é o cliente. Então, resposta correta, letra C, está lá no artigo 48, parágrafo 3º do Código de Ética. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um simulado. Espero que tenham gostado. Vimos assuntos importantes cobrados na primeira fase pela banca FGV sobre a matéria de ética. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!